Então, vamos a alguns pontos aqui. Primeiro, por que os cristãos levam esse assunto tão a sério? Essa é uma pergunta. Por que isso é levado tão a sério pela igreja, pelos jovens cristãos? Por que há tanta regra, há tanta proibição, há tanta orientação, preocupação em se falar sobre isso? Afinal de contas, namoro não é expressão de amor, não é? E a gente sabe, gente, que é sim, a relação a dois foi criada por Deus para ser uma relação onde o amor é expresso de uma forma sublime e maravilhosa. Vejam como é que está o relato de Gênesis 2:25. Ele diz que o homem se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Ou seja, trouxe um peso muito grande essa questão. Espera aí, o homem se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Então a Bíblia não fala de um tempo intermediário, de um tempo de transição, de um tempo de falta de compromisso, de, enfim, namorar por namorar. Não, a Bíblia não fala desse tempo. Ela fala de um cara que sabe para onde está indo, que sabe o que está fazendo, quando ele se une com uma mulher que sabe o que está fazendo e os dois se juntam e são uma só carne. Esse é o projeto de Deus. O projeto que homem e mulher sejam uma só carne. Constituição de uma família. E aí, gente, toda confusão relacionada a isso não tem nada a ver com esse projeto, tem a ver com o pecado que veio depois desse projeto que Deus consolidou. Então, mesmo o ato sexual não é pecado, desde que ele aconteça dentro desse projeto, de os dois deixarem pai e mãe e consolidarem a relação conjugal, se tornarem uma só carne, não é? Então, às vezes a gente pensa, quer dizer, então que sexo é sujo, é pecado. Não é, essa é uma cultura errada que a gente herdou. Mas, biblicamente, se feito dentro da relação do projeto que Deus estabeleceu no projeto dele para a humanidade, esse é um assunto de santificação, de pureza, esse é um assunto maravilhoso para ser tratado. Tá bom? Então, vamos parar para pensar nisso daí. Namoro precisa ser para sempre? Não precisa ser para sempre, mas precisa ter propósito. Um cristão de verdade, ele não vai namorar só para tirar um sarro, namorar só para melhorar minha autoestima, nesse momento que eu estou vivendo difícil, vou usar a pessoa para melhorar minha autoestima. Eu vou namorar, na verdade, sem compromisso, numa boa, assim, só para, enfim, ter um prazer momentâneo. A gente entende que, como cristão, a gente não pode namorar sem propósito. O namoro tem que ter um propósito. Paulo diz lá em 1 Coríntios 10:31 o seguinte: quer vocês comam, quer vocês bebam, quer vocês façam qualquer outra coisa, que tudo seja feito para a glória de Deus. Então não pode ter uma área da minha vida que é zoada, que não tem nada a ver com Deus, que eu não estou preocupado se Deus está sendo honrado naquela área da minha vida ou não. Todas as áreas têm que ser levadas a sério na vida cristã. Até o humor, até o bom humor, até as brincadeiras. Você pode entender assim e levar a sério. Tá legal? Então, agora, é claro, é um tempo de experiência e você não é um compromisso eterno ainda. Por isso, ele não pode gozar, desfrutar daquilo que é reservado a um compromisso eterno, que é o casamento. Pode ter relação no namoro? Não. Sexual? Não pode. Por quê? Porque ainda não é um casamento. Ainda não existe um compromisso consolidado ali. Então, ainda não deixei pai e mãe, ainda não me tornei uma só carne. E a relação sexual é esse, tornar-se uma só carne. Então, eu não posso usufruir daquilo que está relacionado a ser uma só carne e a viver uma vida conjugal madura e saudável. Então, a gente tem que entender a profundidade e a seriedade com que a Bíblia lida com essas questões. Então, por que é tão importante você manter-se, você não ter relações sexuais na relação, no namoro? Porque daqui a pouco você, enfim, chegou à conclusão que aquela não é a pessoa, não é esse o projeto pra gente. A gente vai terminar. Beleza, termina. Cada um vai para o seu canto, cada um se abre para uma nova possibilidade. E não existem traumas, não existem questões tão profundas relacionadas a esse término, porque não houve essa exposição. E, consequentemente, as cicatrizes não vão ser as mesmas de quem já se permitiu entrar numa relação
corporal física. Então toma cuidado com isso, tá bom? Não é eterno. E, enfim, depois a gente vai aprofundar essa questão aqui. Uma outra pergunta, muito importante. Pô, eu quero namorar uma pessoa, mas essa pessoa precisa ser cristã? Onde é que está isso na Bíblia, não é? Então, a gente vai responder, é claro que precisa ser cristã. É claro que essa é uma meta de todo cristão, namorar um cristão também. Por quê? Porque se a pessoa tem o seu próprio coração como referência, como regra, e não considera a palavra de Deus, isso vai trazer problemas para a sua relação com ele, para o seu namoro com ele. Necessariamente. E se vocês têm um projeto mais sério de compromisso, isso não vai fugir à regra. Quanto maior o compromisso, depois de casamento e tudo, isso vai gerar conflitos, vai gerar crises, vai gerar problemas. Então, olha como é que Paulo fala sobre esse assunto, que não é só ligado à relação de namoro e casamento, mas a todos os assuntos de relacionamento na palavra. 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Então Paulo fala assim, olha, gente, como é que você vai... O jugo, quem não sabe o que era, se você já viu naquelas fotos da zona rural lá, 2 bois juntos com aquela tora em cima do pescoço deles, e eles 2 juntos carregando a carroça. Então o que acontece? Se os 2 bois fossem iguais, tão fortes um quanto o outro, eles iam empurrando aquela carroça e não havia grandes problemas. Mas se você colocar um boi diferente do outro, eles vão ter problema. Um não vai acompanhar o ritmo do outro, eles vão tropeçar um no outro, um é mais baixo, o jugo fica caído. Vai gerar uma série de problemas. Então Paulo está usando essa figura do jugo para falar, olha, se você resolver caminhar com uma pessoa que pensa diferente, que tem princípios diferentes, valores diferentes, né, um sistema diferente de pensar, você vai enfrentar problema na sua vida, não tem jeito. Porque não há comunhão da luz com as trevas. Você está decidido a viver segundo a Bíblia e fazer da Bíblia o seu livro referência para a vida? Se você se relacionar com uma pessoa que não considera a Bíblia, você vai ter problemas sérios com ela. Tá legal? Isso é totalmente previsível. E é claro que por isso a gente não vê lógica em fazer casamento de um crente com não crente. Aqui na igreja nós não casamos pessoas que namoram não crentes. Se você começar a namorar uma pessoa não crente e depois vocês quiserem casar e procurarem a gente vai dizer, olha, a gente não vai fazer esse casamento, porque a gente não acredita que Deus está nessa tua decisão. Não é? Ah, mas quem sabe ele se converte. E aí, gente, há 75% de chances, estatisticamente, de ele não se converter. Apenas 25% de chances dele se converter. Isso é estatístico, tá? Apenas 1 em cada 4 depois se convertem. Na maior parte das vezes isso não acontece. Então não conte com isso. Deus não está à frente da sua decisão. Pode acontecer? Pode. Deus é soberano. Deus pode agir como Ele quer. Mas não tente encurralar a Deus, não entre em roubada, não entre numa situação de aperto para depois exigir de Deus que Ele converta seu companheiro ou a sua companheira. Porque Ele não prometeu que vai fazer isso. Então, o princípio bíblico é esse: não se ponha em julgo desigual. Toma cuidado com isso, porque você vai ter dificuldades. A gente não deixa de fazer esses casamentos porque a gente é cruel, porque a gente quer ver o mal da pessoa. Muito pelo contrário, porque a gente quer criar uma cultura do reino de Deus e da palavra de Deus, e quer que os mais novos aprendam, não adianta, se eu insistir nessa ideia, eu posso ter problema. E eu não vou poder depois dizer que ninguém me avisou, que isso não ficou claro. Tá legal? Então, uma outra pergunta relacionada a isso que foi feita: e se eu namorava uma pessoa, me converti, eu tenho que terminar com essa pessoa ou eu posso continuar namorando ela? Diria que não necessariamente naquele momento você tem que terminar. Mas se a pessoa demonstra resistência à igreja e ao evangelho,
provavelmente o problema já começou ali, né? Se ela, poxa, legal, você se converteu, poxa, vou lá com você, vou conhecer a palavra de Deus também, vou conhecer a igreja, estou aberto a isso, mesmo que ele não tenha se convertido, opa, então dá uma chance para essa pessoa, né? Agora, se a pessoa já se opõe, já não quer saber, então já começa a reconsiderar se aquela pessoa é a pessoa de Deus para você, porque provavelmente não é, tá bom? Isso vai começar a trazer problemas para a relação de vocês, tá bom? Vamos respirar? Alguém quer fazer alguma pergunta? Estou na quarta, são 14 separadas por mim aqui. Eu estou respondendo uma depois da outra, tá? Vou entrar na quinta agora. Tem 10 ainda pela frente. Alguém quer aproveitar essa pausa? Dentro do que eu falei até aqui, fazer alguma pergunta? Beleza, Arthur? Aí vai ter uma vergonha agora. Deixa eu respirar. Enquanto ao dom de celibato, em 1 Coríntios 3. Boa pergunta, né? Então, existe o dom de celibato biblicamente, teologicamente. Eu nunca conheci um celibatário, mas o dom existe na Bíblia, não é? Então, poucos querem esse dom para si, poucos buscam, poucos se sentem vocacionados, né? E a galera até brinca muito, pô, sou celibatário e tal. Mas, na verdade mesmo, esse é um dom raro, né? Porque existe um mandato anterior de Deus para que o homem se multiplique. Então, para alguém fugir a essa regra estabelecida por Deus na criação, tem que ser uma exceção raríssima, né? Como foi o caso do apóstolo Paulo, John Stott, teólogo britânico que faleceu há alguns anos, recentemente, foi uma sumidade, um escritor muito importante, pode ler tudo do John Stott. E o John Stott era celibatário também. Enfim, Deus separa algumas pessoas e a gente crê que Ele pode fazer isso também. A gente não quer vedar a você aquilo que a Bíblia deixa aberto para você, tá? Então, mas é uma questão muito característica, muito peculiar, muito própria da pessoa, não é uma coisa tão comum, tá legal? A gente pode depois conversar mais detidamente, tá bom, Arthur? Vamos conversar depois mais detidamente. Não, a gente brinca, mas na verdade a gente leva a sério, e se alguém realmente entender que é assim, a gente quer conversar para ajudar a pessoa a refletir nessa questão e nessa decisão, nessa vocação que a pessoa sinta, tá legal? Bom, vamos continuar aqui, porque aí talvez a pergunta que você tenha seja respondida mais adiante. Devemos orar antes por um tempo? Como é que se vê essa questão, né? Então, algumas igrejas até orientam que seja feita uma corte ou um cortejo. Durante um tempo, você namora sem beijar, não é? Sem um contato físico, só conversa, sai para jantar junto, mas sem nenhuma carícia física. Então, existem igrejas que defendem isso, mas a gente não vê isso como uma regra biblicamente fundamentada. A Bíblia não fala de um namoro com um beijo na boca, com carícias e tal, ela já fala do caso do solteiro e do casado, ela não tem esse estágio intermediário na Bíblia, mas ela também não proíbe um certo nível de carinho físico, de abraço, enfim. Existem limites para isso aí. Agora, são duas questões aqui. Eu devo orar antes? Com certeza. Toda decisão que você, como cristão, for tomar na vida, você deve orar antes, tá bom? Agora, devo orar com a pessoa durante algum tempo? Não necessariamente. Você pode orar junto com a pessoa. E é muito legal se você quiser começar orando com a pessoa, conversando com ela abertamente, se conhecendo, conversando sobre tudo. Ah, não, nesse momento a gente não pode falar sobre o que a gente pensa sobre criança, sobre profissão, sobre vida conjugal. Não, pode conversar sobre tudo abertamente. Você pode conversar com essa pessoa sobre quais são os seus sonhos, o que você pensa, antes mesmo de começar a namorar. E orar junto, pode. Não é uma regra essa questão. Tem que ficar 1 mês, 2 meses orando antes para saber se é a vontade de Deus. Cuidado com essa espiritualização, tá bom? Porque a gente deve sempre orar e pedir a direção de Deus. Mas se alguém, enfim, não orou junto e orou diante de Deus e colocou aquilo e conversou com a pessoa, em pouco tempo já começou a namorar, não respeitou esse tempo de oração junto aí grande, não fica de legalismo dizendo que a pessoa não está sendo espiritual, que ela está se precipitando, porque só Deus sabe, né? E Deus, enfim,
age mesmo nessas situações e a gente vai se acertando, tá bom? Então toma cuidado com isso. A questão de não poder haver carícias, de não poder beijar, de fazer corte antes, de orar durante alguns meses. Isso é um pouco de espiritualização de uma coisa que é natural e que a Bíblia lida de forma natural. O cara ia lá, conhecia a pessoa, se apaixonava, amava e casava e acabou. Não tem muito essa coisa, tá bom? A gente crê que essa atração, essa afinidade, essa aproximação, tudo isso é um processo muito natural e humano, que a Bíblia estabelece princípios para a gente escolher. Um dos princípios a gente colocou aqui agora, ser um cristão, não é? Enfim, tá bom? Toma cuidado com isso. Alguma pergunta nesse ponto aqui? Ficou claro? Outra pergunta, qual a idade mínima para começar a namorar? Então é uma outra questão que a Bíblia não apresenta. Não é? Apresenta, na verdade, nem fala sobre namoro, ela fala sobre casamento. Então a gente entende, gente, claro, que a gente tem uma orientação aqui com base no próprio bom senso e na nossa própria experiência, que é óbvio que uma pessoa muito nova vai ser prejudicada pelo namoro. O namoro não ajuda pessoas muito novas, né? Porque eu preciso me afirmar com as minhas amigas, eu quero mostrar que eu já tenho namorado e tal, ou o contrário, né? Toma cuidado com isso. A gente não quer ser legalista, mas ao mesmo tempo existe uma idade mínima assim, que a gente considera, seguindo esse bom senso e essa orientação para os membros da igreja, de que você não pense em namorar antes de 16 anos. Tá? Então quer dizer que com 16 anos a idade está perfeita para o namoro? Não necessariamente. Tá bom? Então, por que antes de 16? A gente já viu gente de 12, 13 anos começando a namorar. E não foi uma coisa legal de se acompanhar. Possessividade, imaturidade, ciúme exacerbado, uma série de problemas, caiu o rendimento nos estudos, não conseguiu lidar com algumas questões relacionadas ao namoro, a pessoa se isolou, né? A falta de maturidade fez a pessoa se isolar, não convivia mais com amigos, ficava isolada, só ela e o namorado o tempo inteiro, ou ele e a namorada. Então, gente, isso não é saudável, a gente não entende que é saudável isso. Então, 16 seria uma idade mínima assim, para você começar a ter uma noção das consequências dessa relação. Mas não estou dizendo que é a idade ideal. Existe uma idade ideal? Eu diria que uma idade ideal seria talvez a partir dos 18, 19, você já está na faculdade, você já tem uma perspectiva profissional. Vou me formar daqui a 3 anos. Talvez eu não consiga um emprego de cara. Daqui a 4 anos eu já vou estar ganhando um salário, né? Então, poxa, agora já começou a ser o momento de eu pensar em namorar, que aí vai ter um propósito mais bem definido. E vai te privar de certos sofrimentos de um namoro longo demais. Você começa a namorar com 15 anos, você vai se formar com 22, 23, com 7, 8 anos de namoro, cara, é sofrimento, né? Que isso, João? Esse namoro de 8 anos é sofrido? É sofrido. Pode perguntar para quem já namorou esse tempo. Conversa lá com as pessoas que você conhece que namoraram namoros longos de 5 anos ou mais. É complicado. Tem uma série de complicações que não são só a questão sexual, não. Questões do próprio relacionamento que se desgasta, fica meio sem propósito. Se você chegar lá nos 22, 23 e não tiver uma perspectiva para casar, fica meio complicado, vai perdendo um pouco o sentido, tá bom? Então, são conselhos aqui para você parar e pensar, tá legal? Então, o ideal é isso. Poxa, eu já tenho uma perspectiva profissional, eu já estou encaminhado, né? Eu já tenho mais ou menos o rumo na minha vida. Eu já estou firme com Deus, já amadureci minimamente aí, já está num momento bom, né? Tá bom? Então, é uma lei bíblica? Não é, mas é um conselho de gente mais velha que já viveu essas coisas. Estou falando por mim, pelas experiências que eu tive e também pelas experiências que outros já tiveram, que você segure a onda, não tenha essa pressa, não procura se afirmar através disso. Há muitas formas de você se afirmar, inclusive decidindo não se precipitar e não ser tão afobado, tão desesperado, tá bom? Vamos acalmar os ânimos? A galera ficou meio triste agora, hein, cara? Rolou uma deprê. Brincadeira, gente.
Mas se você entende, você vai conhecer pessoas que começaram a namorar com 15, 16, que se casaram e são felizes depois de 40 anos, tá? Então, tomar esse cuidado aqui para a gente não ser legalista e conter aquilo que Deus pode fazer. Tá legal? O que o namoro não pode tirar de você? Acho importante essa pergunta aqui. Tem gente que começa a namorar, já não tem mais tempo para almoçar com a família, viajar com a família, tudo é namoro. Então, se eu puder viajar junto com o meu namorado e minha família, beleza. Se eu não puder, eu não vou também com a minha família, eu quero ficar aqui namorando, né? O cara servia na igreja, já não tem mais tempo para isso, porque agora eu tenho que namorar toda noite, né? O cara tinha vários amigos, perdeu todos os amigos, que agora é só ele e a namorada possessiva, ciumenta, não quer isso daí, né? Vou fingir que ninguém levantou a mão lá atrás. Então, gente, toma cuidado. O namoro não pode ser essa coisa patológica, doentia, de você se isolar, de você perder a amizade, de você perder contato com a sua família, de você queimar etapas. Viva tudo isso intensamente. Imponha essa maturidade ao namoro. Poxa, esse namoro está me privando dos meus amigos, da minha juventude, das coisas, e agora é só eu e ele o tempo inteiro. Tem uma coisa errada, vamos devagar aí, vamos dar um tempo, de repente, enfim, vamos amadurecer, porque isso não pode ser assim, a gente não é casado, não é? É claro, existe uma prestação de contas já na relação de namoro, você vai dar conta de onde você estava, isso já é um treino para a relação a dois futura, não é? Vou jogar bola sexta-feira à noite, não vou namorar, porque a galera vai estar lá, sábado de manhã eu vou surfar, tá? Beleza, mas e o namoro? Namoro vai ficar sábado à noite, depois do gol, domingo à noite, depois do culto, né? Talvez um dia aí da semana, mas vamos equilibrar isso aí, tá legal? Não ficar esse grude, tá legal? Então, outra pergunta que foi feita: como lidar com o namorado ciumento? Sem apontar o dedo, sem cutucar, tá legal? Sem se expor, que a galera não tá vendo, mas eu tô vendo. Cadê? Então, esse é um problema, porque o ciúme tem a ver com insegurança, tem a ver com imaturidade. Então, o ciúme é natural até certo ponto, Existe um ciúme da proteção, do cuidado, uma pessoa que eu quero preservar, não quero ver ela exposta, não quero ver ela vulnerável, não quero perder ela. Há uma proteção natural, mas isso tem um limite. Se isso é saudável, enfim, se isso não se torna um controle obsessivo e um transtorno na vida da pessoa, legal, né? Você toma cuidado, não esteja nesse lugar sozinho com aquela pessoa, assim assado, tudo bem, mas tem que se tomar um certo cuidado, tá legal? Porque às vezes isso se torna patológico, tá, gente? O namoro pode ser um ambiente muito adoecedor se você não tomar cuidado. Você vai se privando de momentos, de pessoas, de ministério, da vida com Deus, de uma série de coisas, porque há uma obsessão e um controle e uma possessividade e uma série de problemas que você tem que pedir a Deus ajuda para administrar. Deus, me ajuda a administrar isso aqui. Legal? E quando a coisa esquenta? Tá namorando e tal, começou a esquentar, começou a passar um pouco do limite, não é? Isso, a Bíblia fala sobre isso? Fala, né? É até um texto que a gente pode, vamos dizer assim, relacionar a essa questão do namoro, que Paulo fala lá em 1 Coríntios 7, 9. Se não conseguem controlar-se, olha o que Paulo fala: devem casar-se, pois é melhor casar-se do que ficar ardendo de desejos. Ou seja, você tem uma questão hormonal aí que é parte da natureza criada por Deus. Deus te criou uma pessoa que tem questões afetivas, carências afetivas, tem questões hormonais, que não é uma... hormônio é coisa de adolescente. Não é, hormônio é coisa de pessoas. Não importa a idade que você tenha, você tem hormônios que vão trabalhar e uma demanda física, inclusive, tá? Mas qual é o caminho bíblico para santificar isso, segundo Paulo? É o casamento. Mas eu não tenho como casar. Então eu também não posso namorar se eu estou vivendo abrasado. Então eu preciso ter em mente isso.
Deus me chamou para uma vida pura, para lidar com o meu corpo de uma forma santa e pura. E o caminho da santificação sexual, segundo o criado por Deus, é o casamento. Pô, mas falar em casamento com 17 anos, Jonatas, pô, não tem como, né? Ué, não tem como? Então não namora, né? Pô, mas estou namorando há 1 ano só, já vou falar sobre casamento? Vai, cristão fala sobre casamento sempre, tá? Vai falar, coisa séria, compromisso, ó, vamos pensar como é que a gente pode planejar isso, o que a gente pode fazer para ter o nosso próprio sustento, né? Pensar em questão profissional, na minha vida profissional. E esse é um processo de construção, gente, não só da vida adulta, mas da masculinidade, por exemplo. Tem caras aí que ficam presos no videogame anos, cara. O cara tá 20 anos preso no videogame ali, e a menina doida para casar, e o cara não corre atrás de um emprego, não corre atrás de uma faculdade, de um estágio, não pensa em carreira, não sonha, fica ali preso no joystick. Então larga esse joystick, vai correr atrás de trabalho, vai trabalhar, vai aprender, crescer com a vida, vai virar adulto, né? Tá bom? Vamos sacudir a poeira, gente. Porque tem acontecido muito isso. O cara com 30 anos, gente, tem caras hoje com 35, 40 anos, se tornou normal na nossa cultura. O cara com 35, 40 anos morando com os pais. O cara não deu o próximo passo. E quando é que você tem que pensar em dar o próximo passo para a vida adulta? Quando você tiver 25, 30 anos? Não, agora. Agora, você é adolescente, tá na fase aí dos 15 a 20, começa a pensar nisso. Já era para você estar pensando nisso. Porque você não constrói uma vida profissional, uma carreira da noite para o dia. Esse é o momento de você pensar, tá? Pô, nem estou namorando ainda, estou novão ainda, nem quero pensar nisso. Mas essas coisas você não pensa da noite para o dia. Você pensa com antecedência mesmo. Planeja, constrói uma carreira, e aí você vai chegar com 20 e pouco e tal. Tranquilo, as coisas já estão encaminhadas. Tá legal, gente? Fica atento aí. Olha aqui que Paulo fala aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, de 4 a 8. Olha só, esse texto aqui é muito importante, que fala sobre essa questão de abrasamento também. A vontade de Deus, presta atenção, principalmente quem namora aí, ó, é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados. Olha como é que Paulo é claro. Como quem faz? Os pagãos, não cristãos, que desconhecem a Deus. Neste assunto, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já lhes dissemos e asseguramos, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. O que Paulo está falando? Não brinca com isso. Você tem um irmão, você está namorando um cristão também, você é cristão, não emburaque numa relação em que vocês estão passando dos limites. A mão está indo onde não deveria. Vocês têm se exposto a situações de ficar sozinhos em ambientes e vocês estão ali numa relação que ainda não deu esse próximo passo de se tornar uma só carne, de deixar pai e mãe, e estão tentando avançar o sinal o tempo todo, e um fica tentando frear e o outro avançando. Gente, isso Paulo está falando, toma cuidado, você está defraudando seu irmão. A outra versão fala defraudando. Então, essa fala assim, ninguém prejudique seu irmão, nem dele se aproveite. Pô, vou só ficar e tal, né? Vou só namorar um tempo. Passou do limite, mas enfim, não cheguei no finalmente, então tá bom. Toma cuidado, tá? O chamado de Deus pra gente é uma vida moral santa, separada, consagrada, e a questão plena da sexualidade vai ser vivida e intensamente no casamento, né? Então o casamento é uma bênção de Deus para a santificação, e é muito mais do que simplesmente resolver uma questão física, hormonal e sexual. É muito mais do que isso. A relação é uma coisa muito mais complexa, que você só vai saber quando você viver intensamente.
Não é simplesmente uma questão física. A nossa cultura tem transformado as pessoas em objetos. E aí você vai lá, usa, descarta, aí depois usa outra, descarta. Não existe compromisso, profundidade, afetividade, não existe entrega, não é? O cara está disposto a se despir fisicamente, mas não está disposto a despir a sua própria alma diante do outro, a amar apesar dos erros do outro, amar de verdade, a se comprometer como cristão deve se comprometer. Toma cuidado com isso. Tá legal, gente? Então, vamos viver uma vida santa. Qual é a base bíblica para castidade? Alguns de vocês talvez nem sabem o que é esse negócio, né? O que é castidade? Castidade é virgindade, é você se guardar a virgindade. Pois existe alguma base bíblica para isso, ou isso é o legalismo da igreja oceânica, de uma igreja ou outra que é mais radical, aí diz que a gente tem que guardar a nossa virgindade e tudo mais. Na verdade, gente, essa é uma questão que a gente não precisaria explicar. Por quê? Porque dificilmente alguém tem de fato uma dúvida sincera em relação a isso. Porque o próprio Espírito mostra para a gente nitidamente que essa é uma questão tão séria e tão cara biblicamente que ela não pode de maneira nenhuma ser banalizada como tem sido banalizada no nosso tempo. Então, a ideia de que a relação sexual pode desencadear numa gravidez, ela já dá o toque de seriedade da coisa. Mas a nossa cultura, como tem os recursos contraceptivos, camisinha, pílula, sei lá o quê, as pessoas se sentem um pouco, assim, livres, não é? Para se esquivar dessas consequências. Mas a Bíblia lida com muita seriedade com isso. Então não é uma questão que seria necessário a gente explicar e fundamentar biblicamente. Poxa, por que no Novo Testamento não se fala abertamente sobre isso? Na verdade, porque esse era um ponto pacífico naquela cultura. Basta você olhar o Antigo Testamento, a cultura judaica, todas as construções, né? O exemplo da própria Maria, que namorava José, né? Que já tinha um compromisso, né? De noiva de José, e engravidou de Jesus virgem. Por quê? Porque essa é uma cultura, assim, ponto pacífico na cultura judaica, bíblica cristã. Então, agora, em termos da lei de Deus, vamos lá para a lei para ver biblicamente o momento que esse ponto é tocado na lei e isso é tratado de uma forma séria. Lá em Deuteronômio 22, de 13 a 30, depois você pode ler com calma, só vou ler um trecho aqui, 2 versículos. Tem uma situação que a lei prevê de um cara que casa com uma mulher e depois descobre que ela não é mais virgem. E aí ele então pede a anulação do casamento. E aí a lei diz o seguinte, lá em Deuteronômio 22, 20. Se a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa de seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu um ato vergonhoso em Israel, prostituindo-se enquanto estava na casa de seu pai. Então, o que a lei revela para nós? O que é certo e errado segundo Deus. Ela revela, assim, a vontade de Deus seca, na lata. Tá bom? E na lei, o que era previsto? A pena de morte. Assim como em casos de adultério, assim como em muitos outros casos, na lei do Antigo Testamento, na lei de Deus, era prevista a pena de morte. Porque aos olhos da justiça divina, o pecado traz como consequência inquestionável a morte. Tá bom? Então a gente tem uma certa crise com essa questão, mas Deus não tem. Ele quer passar aqui o tom da seriedade disso. Aí você vai dizer assim, poxa, mas a gente está vivendo no tempo da graça. Jesus já veio, morreu pelos nossos pecados, a gente hoje não vai praticar isso, não é? Isso, beleza, tá certo. Jesus morreu, nos absolveu do nosso pecado e agora a gente não vai mais praticar a pena de morte para quem tiver relação antes, sem que tenha casado. Então quer dizer que hoje a coisa não é mais daquele jeito, a lei mudou, ela não vale mais para hoje? Não. O que era errado naquela época continua sendo errado hoje. O merecimento da pena de morte continua existindo.
Eu só não preciso pagar essa pena mais, porque Jesus morreu por mim. Entendeu? O que era certo no Antigo Testamento continua sendo certo no Novo. O que era errado no Antigo Testamento continua sendo errado no Novo. Não mudou. O que mudou? O que mudou é que em Cristo eu sou absolvido do meu pecado. Então quer dizer que deixa rolar solto o pecado, então, já que Jesus vai me perdoar sempre, não é? Aí você lê Romanos 6, Paulo fala assim: que diremos? Continuaremos no pecado, nós, os que para ele morremos? Ele falou: de maneira nenhuma. Como eu viveria no pecado se eu morri para o pecado, se eu sou uma nova criatura? Então, a consciência da graça e do perdão de Deus não deve me levar a uma vida de pecado deliberado, mas deve me levar a uma vida de santidade e temor a Deus, entendeu? Então toma cuidado com isso, tá legal, gente? Não mudou. Já transei, e agora? Não sou mais virgem. Já rolou. Antes de eu me converter. Primeira hipótese aqui. Você foi absolvido pelo sangue de Jesus. Acabou. Não é? Cristo te faz uma nova criatura para ter uma nova experiência amorosa, para construir uma família, para ter a sua sexualidade curada, tratada, e você experimentar uma vida sexual plena, sem culpa, sem medo, sem traumas, liberto da desgraça do pecado, das inseguranças do pecado. Colossenses 2,13, Paulo fala assim: Deus os vivificou com Cristo, Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia de ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. Tá? Então nunca se esqueça disso, não carregue uma culpa e um peso pelo seu pecado passado. Essa é uma primeira situação. Jesus pagou o preço, você está totalmente limpo, né? Aos olhos de Deus você é uma nova criatura, você é virgem de novo, ponto. Agora uma outra situação: estou namorando, estou na igreja, tive relação, e agora? E agora tem duas soluções. Uma é assim: poxa, a gente caiu, a gente está tendo relação, mas a gente já está aqui com uma data de casamento agendada para daqui a um ano e meio. Beleza, então não é o caso de terminar. Vamos trabalhar esse processo de vocês se manterem puros, pedir tratamento de Deus até chegar a essa data que você já tem um casamento agendado, né? Já vão ficar noivos agora, já vão casar daqui a um ano e meio. Então vamos caminhar junto, não precisa terminar. Não, a gente caiu, teve relação e a gente não tem perspectiva de casamento. A gente não tem como conversar sobre isso agora, muito menos planejar. Então a orientação é: termine o namoro. Não, mas a gente vai conseguir ficar 5 anos namorando e puro depois de já ter tido relação. Gente, a gente não acredita nisso. E não acredite nisso, porque você vai estar se enganando. Se você já começou aquilo ali, é o momento de interromper e falar: Deus, me perdoa, caímos, a gente não vai conseguir se manter. Então a gente vai terminar para a gente se manter puro. E quem sabe, se é de fato um projeto de Deus, a gente vai lutar para voltar e para concluir aquilo que a gente começou e casar e ter uma vida plena e tudo mais, mas dentro de um propósito, não uma coisa assim: não, vamos fingindo que a gente está lutando para ser santo e a gente cai hoje, Senhor me perdoa e tal, semana que vem a gente cai de novo, Senhor me perdoa, 2 semanas depois cai de novo, e vai assim 5, 6 anos, se não tiver uma gravidez precoce, indesejada no meio do caminho, se não tiver uma série de outros problemas que podem advir disso aí. Tá legal? Então, toma cuidado com isso. Tá? Alguém quer fazer alguma pergunta até esse ponto aqui? Isso tudo que foi falado? Tem 2 últimas aqui que eu coloquei para a gente abrir geral, mas se você quiser parar nesse ponto, que é um ponto crítico, você pode parar e aproveitar e perguntar, tá bom? Senão você deixa para o final. Alguma coisa não ficou clara aqui na minha explicação? Você ainda tem alguma dúvida sobre isso? Vamos lá então, gente. A gente não vai entrar, gente, é óbvio, nem em namoro homossexual, porque isso é muito óbvio, é superado, seria uma questão para um outro debate, mas a gente nem acha que seja necessário muito esclarecimento, porque é muito claro à luz da Bíblia. E muito menos na questão do relacionamento do namoro aberto, né? Porque é um outro absurdo no nosso tempo. Não, a gente namora, mas é assim, se rolar de você ficar com alguém, você fica, né? Quando o próprio ficar já é um grande equívoco, um grande erro.
tá, gente? Cristão não fica. Por que cristão não fica? Pô, mas eu sou cristão e já fiquei cristão, né? E sendo cristão. Então você está totalmente equivocado. Porque o ficar é o quê? É você beijar, no mínimo, né? Na boca, sem compromisso. Tipo assim, vamos nos acariciar fisicamente, que pode ter um limite ou não, né? Isso é ficar. Mas sem compromisso, assim, vamos só tirar um sarro um do outro, tá legal? Isso é ficar, gente. Então, isso não é um papel de um cristão. O cristão não fica. O cristão encara o relacionamento a dois com seriedade. Você pode ter 15 anos, mas você vai ter um namoro com compromisso sério. Você não vai ser uma coisa de prazer no momento, depois descarta a pessoa, aí vai em outro, passa pela boca de outro, tá bom? Isso é a cultura secular, é a cultura do mundo, tá? A gente não pratica isso, só para ficar claro aqui, porque a gente espera que isso seja um ponto muito superado, tá legal? Então, essa questão aí que eu coloquei, da questão sexual, alguém tem mais alguma dúvida? Não? A galera tá na tensão danada aí, hein? Fica ligado. Terminei, e agora? Gente, esse é outro problema que acontece, a pessoa tá na igreja, namorando e tal, termina. Aí, ou na igreja ou não, não é? Aquele mal-estar, aí você frequenta o mesmo lugar, aí você encontra aquela pessoa, não é? O namoro não é para que um se apaixone e descubra que aquela é a pessoa da vida dele, enquanto o outro não está certo disso e quer terminar. Se um dos dois tem dúvidas em relação àquilo ser uma relação de fato para um casamento, para assumir um compromisso definitivo, gente, termina. Não pode haver essa dúvida, entendeu? Se, você está namorando, ama a pessoa, apaixonado e tal, e a pessoa está insegura, libera a pessoa numa boa. Beleza, eu te amo, vai ser difícil para mim, mas até por eu te amar, eu quero te deixar livre para você decidir, porque é muito importante que você tenha total segurança e paz com relação à decisão que a gente quer tomar daqui para frente. Entendeu? Beleza, aí foi lá, começou a namorar, um dos dois chegou a essa conclusão, vamos dar um tempo já vamos terminar porque eu não estou seguro, né? Beleza, terminou. Entende? Não fica com aquela relação patológica, terminamos, mas a gente está, aquela tortura, um fica ligando para o outro, aí um fica controlando, monitorando o outro pelo Facebook. Isso não é legal, não é saudável. De repente, tira a conta do outro do Facebook, vou bloquear, porque para mim está sendo difícil esse processo, tá legal? Temporariamente eu não quero acompanhar. Não vamos nos falar. Você vai no primeiro culto, eu vou no segundo, né? Você vai no segundo, então eu vou no primeiro, enfim. Evitar, porque não tem jeito, é uma situação desagradável, não é uma situação prevista na Bíblia, é desagradável, Quanto mais tempo você estiver namorando, mais difícil vai ser essa superação, tá? Não adianta fugir disso. Agora, terminou, beleza, eu vou para lá, você vem para cá, a gente não está certo de que vai rolar esse casamento, a gente não está vendo a coisa andar nesse caminho, então vamos terminar, você vai para lá, eu vou para cá, não tenta controlar, tá? Não fica mantendo, porque tem gente que fica tentando manter o sentimento do outro ali, porque faz bem, né? Saber que alguém me ama, é apaixonado loucamente por mim, faz um bem danado, né? Para sua autoestima, e isso é patológico, você usar esse amor da pessoa por você para manter a sua autoestima bem, seu ego legal, né? Anestesiado. Libera a pessoa, não, beleza, vai lá, realmente não vai rolar, eu estou convicto disso e tudo mais, tá legal? E também a questão do amigo, não é? Poxa, estou apaixonado por essa pessoa e ela também está apaixonada por mim, mas tem outros amigos meus, ou um amigo meu ou dois, que também estão apaixonados por ela, e eu não quero namorar ela porque eu vou magoar esses amigos. Cara, não tem jeito, né? Não tem o que fazer, não tem, lamento, né? Vai ter que ver qual ela vai escolher, porque ela está com essa moral, né? Ela está com essa moral, está com 2, 3 afim dela, ou o contrário também, né? O cara pode estar com essa moral, 2, 3 afim dele. E aí ele vai escolher, e a recíproca ali vai rolar. E essa reciprocidade é um sinal de que Deus pode estar naquela relação, de que realmente é fundamental. Não existe um relacionamento sem reciprocidade. Pô, eu sou apaixonado por aquela pessoa, poxa, eu quero muito namorar aquela pessoa, mas descobri que ela não sente nem um pouquinho isso por mim.
Pô, beleza, Senhor, me ajuda a me livrar desse sentimento. Isso não é teu, né? Ela não sente por mim, me ajuda a me conformar, numa boa, sem crise. Né? Graças a Deus que eu não comecei a namorar ela, senão eu ia sofrer depois para terminar, porque ela ia descobrir depois, né? Mas ela já descobriu que eu não sou o cara antes. Né? Então, gente, o amigo está apaixonado, a amiga está apaixonada pelo mesmo cara. Não tem jeito, gente, é um processo natural, a recíproca, né? Vai rolar com um, não vai rolar com o outro e tal. Enfim, toca para frente o projeto, ora por aquilo, conversa com a pessoa, né? Não tenta controlar a situação, porque você vai meter os pés pelas mãos, não vai ser legal, tá bom? Então tá legal. Essas foram as perguntas que eu trouxe aqui e respondi. Alguém quer aproveitar aí desse momento antes de a gente encerrar? Colocar mais alguma pergunta que não foi esclarecida? Fernanda. Estava vendo quem era, sério. Ah, legal. Muito boa. Essa pergunta é importante. Pessoas já me fizeram ela, embora não nessa semana. Essa história de que o homem é o cabeça da relação, que a Bíblia fala, não é? Então, o homem é o cabeça, exerce uma liderança dentro da família, dentro da casa. Essa é uma liderança, sobretudo, espiritual, não é? Que o homem exerce dentro da sua própria casa. Então, o homem exerce sobre a sua casa. O namorado não tem uma casa, não é? Não tem um casamento, não tem uma família, não tem nada. Ele é só um namorado, é só um projeto. Então, no namoro, essa foi a pergunta da Fernanda, não vai rolar isso. Essa relação ainda não aconteceu. Tem que haver muito diálogo no namoro? Tem. Né? A menina fica ligada. Procura saber o que esse cara que Deus vai colocar como sacerdote dentro da sua casa, como um líder espiritual, pensa. Se ele é um cara que leva a sério a Bíblia, se ele está preocupado com a vida devocional dele, se ele procura basear e fundamentar o comportamento dele na Bíblia, se ele se arrepende das vezes que ele age mal, se ele pede perdão, se ele é humilde, se ele tem essas virtudes cristãs. Porque isso vai fazer diferença depois no casamento, sim. Então o namoro é o tempo de você já avaliar isso. E falar abertamente, olha, você como cristão não deveria estar agindo assim, pensando assim. Então, namoro é um ensaio, é um preparo, é um momento de amadurecer, de conversar. Eu namorei antes de casar, e eu não casei com aquelas, parece que foi um monte, né? Que coisa horrível. Ai, meu Deus, não tem jeito. Essa coisa de ex-namorado não é de Deus, vocês vão descobrir isso. Eu descobri. Que papo é esse? Quanto mais esse tempo passar, mais vocês vão descobrir que ex-namorado e ex-namorada não são uma coisa que Deus pensou na criação. Isso foi coisa depois da queda, tá, gente? Vocês vão cada vez mais ficar convictos disso. Mas é óbvio que eu aprendi naquela relação. É óbvio que eu cresci, que eu refleti. E quando eu conheci aquela que carrega a bandeira entre as 10.000, aquela escolhida, aquela predestinada, né? É óbvio que eu já entrei na relação tendo aprendido muita coisa antes e muito mais maduro para assumir aquela relação. Eu tinha 25, o Monique tinha 24, ela tinha acabado de se formar, eu estava no ano que eu ia me formar, né? Então, tudo isso a gente estava em outro momento, e, enfim, cooperou, a gente teve experiências anteriores que fizeram a gente apanhar muito e aprender muito. É óbvio que a experiência do namoro, mesmo que venha depois acabar num término, vai te trazer algumas heranças de conhecimento, de sabedoria e tudo mais, tá legal? Então, enfim, pergunta da Fernanda tá aí, tá bom? E depois, beleza, então quer dizer que existe essa questão da submissão da mulher e da família em relação ao marido, pai de família, como uma liderança, sim. Mas, gente, presta atenção, algumas pessoas têm dificuldade com essa questão da figura do líder, porque elas veem o líder numa perspectiva empresarial, militar, não é? Em que existem os superiores e os subordinados. Na relação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não existe essa relação de subordinação. Os três são um, os três têm o mesmo propósito, os três não têm crise um com o outro,
tá bom? Eles não têm conflito. Por quê? Porque eles têm uma unidade, é um Deus só. Esse é o projeto da família segundo Deus, tá legal? Não são três cabeças pensando diferente, existe uma unidade, tá? Então a relação conjugal é mais semelhante à Trindade, e deve buscar ser, do que ao regime militar, ou à hierarquia militar ou empresarial, tá bom? A esposa, quando é submissa biblicamente ao marido, ela não é subordinada ao marido, né? Ela acata a liderança dele naquilo em que ele fala de acordo com a Bíblia Sagrada. Quando você se torna membro da igreja, é perguntado: você está disposto a se submeter às autoridades constituídas na igreja enquanto elas falarem de acordo com a Bíblia Sagrada e naquilo em que elas falarem de acordo com a Bíblia? Sim, estou, sem crise. Beleza. Então você está disposto a ser submisso. Então, na relação conjugal é isso. Não é uma subordinação cega, ignorante em relação ao marido. É uma submissão dentro daquilo que a Bíblia orienta. E o marido tem que chamar a família para a Bíblia, chamar a família para a palavra. Então, ficou claro isso? Uma liderança espiritual, e o marido tem esse governo sobre a casa, e deve pedir sabedoria e deve temer a Deus. Muitas vezes não tenha sido assim. Muitas das famílias, talvez de alguns de vocês, a mulher tem que assumir esse papel de liderança espiritual dentro da casa, porque ou o marido não é cristão, ou é cristão e não tem assumido, infelizmente. Então a gente precisa entender isso. E glória a Deus, porque essas mulheres pelo menos têm sabiamente assumido um papel que, mesmo que não seja idealmente em termos da Bíblia dela, tá bom? Uma pergunta a mais? Aham. A Bíblia inteira trabalha com compromisso. A relação de homem e mulher é sempre com compromisso. A Bíblia só fala de um tipo de relação onde não há compromisso, que é prostituição, né? Então a Bíblia fala assim: relação marido e mulher, e prostituição, que é sexo sem compromisso, é entregar o corpo do outro sem compromisso. Então são essas duas relações. A Bíblia fala secamente sobre esses dois tipos de relação, né? Então, a gente não consegue conceber biblicamente uma pessoa usufruir do prazer, das carícias da outra sem compromisso. Não consegue entender isso. Existe uma relação de compromisso. Uma das duas partes vai ter uma afinidade, vai ter um afeto, né? Então isso é esquisito demais, isso não é natural. A gente entende isso como não sendo natural. Eu brinquei com a questão do ex-namorado, né? O ficante, sei lá, não é natural. Ex-namorado é natural? Não é, nunca vai ser. Ah, não, eu acho que é natural sim, porque tem nada a ver, isso é legalismo teu. Então pega qualquer um aqui que já teve um namorado ou namorada e durante 2, 3 anos terminou e agora está namorando outro, pergunta se esse ex-namorado não é um problema para aquela relação. Vai sempre ser. É complicado, entendeu? Então, na Bíblia está clara essa questão. Existe lá, ficar, não, Deus não aprova o ficar. Não, porque aquilo não era da cultura da época. Não existia ficar na cultura bíblica. Realmente era uma cultura totalmente diferente. Então, o que norteia a gente quando a gente não tem uma questão clara assim, são os princípios, não é? Fumar é pecado? A gente entende? Mas por quê? Porque a Bíblia está escrito lá que fumar é pecado? Não. Mas porque a Bíblia fala que tem um princípio da conservação do corpo. O meu corpo é santuário do Espírito. Então, se o meu corpo é santuário do Espírito e a medicina descobriu que fumar faz mal para o meu corpo, então é pecado fumar. Mas não porque a Bíblia diz, não é? Então, se a Bíblia diz que o corpo é santuário do Espírito, mas eu estou usando ele para tirar um sarro de alguém, né, e me entregar as carícias com uma pessoa com quem eu não tenho compromisso, que não representa nada para mim, então isso é uma aberração, né, biblicamente, seguindo o princípio de que o corpo é santo, é puro. Tá legal? Essa questão, que é a questão... Por que essa lógica é tão difícil para a gente? Porque a gente pensa como pecador. E como pecador, a gente quer prazer. A gente é obcecado por prazer. E ficar traz prazer, é inegável, né? Mas são sobre esses prazeres que Paulo fala aqui, os desejos desenfreados do corpo. O cristão não pode se entregar a esses desejos desenfreados do corpo. Ele tem que frear. Eu quero uma coisa séria, eu quero compromisso, tá legal?
Ficou claro? Alguém quer colocar mais alguma coisa? Uma pergunta? Bia. O cristão, no caso, namorar um cristão que é de outra igreja, não é da mesma igreja. Isso não é necessariamente pecado, não é necessariamente julgo desigual. O cristão também se pauta na palavra de Deus. Agora, isso vai trazer conflitos? Talvez. Talvez. Em alguns casos traz conflitos, porque nenhuma das duas partes está disposta a ceder. Não, eu não vou para a sua igreja. Não, eu não vou visitar a sua igreja, só você vem na minha. Retiro de carnaval, vamos para onde? Não, vamos para a minha, né? Natal, vamos para a celebração de qual igreja? Não, vamos para a minha, sempre para a minha, né? Então, isso pode trazer alguns problemas. Então, o ideal é, já no namoro, se chegar a um acordo, como a gente tem nós dois nos damos bem com essa igreja aqui, vamos tentar chegar a um acordo, vamos fechar aqui, que a gente, talvez até antes de casar, vamos ficar nós dois numa mesma igreja, que vai ser essa aqui. Não precisa logo no início do namoro tomar essa decisão, mas é sábio essa conversa ser aberta desde o início e os dois trabalharem com a ideia de frequentar uma igreja só. Tá legal? Isso, exatamente. Acaba, dependendo da diferença doutrinária de uma igreja para outra, acaba virando um julgo desigual, né? Que é uma pessoa tão diferente que vai gerar um problema, né? Pode gerar um problema sério. Tá legal? Alguma dúvida? Arthur. Nosso celibatário, deixa ele perguntar, gente. Ele tá com moral. Fala aí, Arthur. Ministérios diferentes? Não, eu creio que não. Ele está falando, por exemplo, as pessoas, os dois são cristãos, mas eles têm níveis de maturidade na fé diferentes. Não, aí seria um legalismo, a gente entende. Porque o que importa é isso. Os dois têm como fundamento a Bíblia, né? Então, mesmo no caso, quando a igreja é diferente, tem uma doutrina diferente, eu entendo que não seria pecado, né, transgredir, porque não é um julgo desigual necessariamente, que é cristão também. Agora, as diferenças sempre vão trazer problemas, né? Essa história, os opostos se atraem facilmente, mas se repelem facilmente também. Então, toma cuidado com isso, não é? Quanto mais afinidade a pessoa tiver com você, melhor. Quanto mais diferente você for da pessoa, mais problemas vocês vão ter. Eu adoro cinema, detesto praia. O outro adora praia e detesta cinema. Vai ter problema, entendeu? Quanto mais pontos em comum vocês tiverem, melhor, tá? Menos dificuldades vocês vão ter. Não cai nessa de que é legal quando é totalmente diferente. Isso é uma balela, tá? Não acreditem nisso, é mentira. Quanto mais afinidade você tiver, melhor. Mais vocês vão curtir junto as coisas, vocês vão querer fazer os mesmos programas, né? Um vai querer ir nos mesmos lugares que o outro, né? Tá legal? Então tem gente, por exemplo, que gosta de ir à festa, aniversários, sei lá o quê, e o outro não gosta de nada disso, gosta de ficar em casa, vendo televisão. Isso vai gerar problema no casamento e pro resto da vida, tá legal? Toma cuidado com isso. Ainda é tempo. Pense, amadureça isso aí, tá legal? Alguma pergunta a mais, gente? Se não, né, vocês podem fazendo perguntas inbox, WhatsApp para mim, e a gente pode responder. Eu estou querendo criar peças para ir respondendo isso publicamente também, postagens com essas explicações, tá legal? Para a gente ir reforçando esse ensino e de vez em quando a gente vem aqui e fala de novo sobre esse assunto, tá legal? Vamos ficar de pé, chamar a galera do louvor.